Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre homicídio culposo, de crime culposo em geral e de forma mais específica de homicídio culposo. E a gente precisa entender, quando estudamos homicídio culposo e crime culposo, a gente precisa entender que existe uma diferença enorme entre causação negligente de um resultado e causação de um resultado mais negligência. Só existe crime culposo, só existirá o homicídio culposo se houver a causação negligente de um resultado. Se houver causação de um resultado mais negligência, não haverá crime culposo e o agente não responderá por crime de homicídio culposo. Então vamos lá. Antes de eu entrar no vídeo propriamente dito, eu queria dizer que eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos e quero ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. É muito importante a gente entender essa diferenciação entre causação negligente de um resultado e causação de um resultado mais negligência. O que é o crime culposo? O crime culposo é a soma de dois elementos: violação de um dever objetivo de cuidado, mais previsibilidade objetiva do resultado danoso. Então, o agente criminoso, primeiro, ele tem que violar um dever objetivo de cuidado. Ele tem que violar um dever que todo cidadão deve observar no convívio social. E essa violação do dever objetivo de cuidado, ela se dá pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. Isso tudo pode ser chamado de forma mais ampla de negligência. Então, tem que haver a violação de um dever objetivo de cuidado e, por consequência, tem que haver a previsibilidade objetiva do resultado danoso decorrente dessa violação do dever objetivo de cuidado. Então vamos para alguns exemplos concretos para a gente conseguir imaginar isso de forma mais concreta. O sujeito ultrapassa o limite de velocidade, está correndo muito de carro numa determinada rodovia, então ele está violando o dever objetivo de cuidado. Essa violação do dever objetivo de cuidado, ocorre pela imprudência, porque ele está andando a 130, 140 km por hora, numa rodovia em que o limite de velocidade fixado é de 110 km por hora. Quando ele viola esse dever objetivo de cuidado, esse dever de cuidado que todos devem ter no convívio social, existe uma previsibilidade objetiva, não por parte dele, não precisa existir essa previsibilidade por parte desse agente, mas uma previsibilidade objetiva por parte do homem médio, que se você correr de carro numa estrada ultrapassando o limite de velocidade, você pode, em razão desse excesso de velocidade, você pode causar um acidente. Então, neste caso, houve violação de um dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado danoso. Havendo, então, um acidente decorrente dessa violação do dever objetivo de cuidado, nós temos a presença de todos os elementos para a configuração do crime. E se desse acidente decorre uma morte, essa morte não foi desejada pelo agente que ultrapassou o limite de velocidade, esse resultado é involuntário, mas é decorrente de uma violação do dever objetivo de cuidado, nós temos o crime de homicídio culposo, ok? Então, havendo violação do dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetiva do resultado, existirá aí o crime de homicídio culposo. Agora, ainda precisamos dar um passo adiante para entendermos se a causação do resultado é decorrência dessa violação do dever objetivo de cuidado. Porque muitas vezes pode acontecer a violação do dever objetivo de cuidado, pode acontecer um resultado danoso, mas pode acontecer do resultado danoso não ser decorrência da violação do dever objetivo de cuidado. Se o resultado danoso não for decorrência da violação do dever objetivo de cuidado, embora tenhamos uma violação do dever objetivo de cuidado, não haverá crime de homicídio culposo. Vou dar um exemplo. Imagine o sujeito que está andando a 150 km por hora e ele causa um acidente. E nesse acidente existe uma morte. Houve violação do dever objetivo de cuidado, houve previsibilidade objetiva do resultado danoso, e a morte, ela foi causada em razão da violação do dever objetivo de cuidado.
Então, neste caso, há homicídio culposo e o agente que violou esse dever objetivo de cuidado responderá por homicídio culposo. Então, nós podemos dizer aqui neste caso concreto, existe uma causação negligente de um resultado. A causação negligente de um resultado gera o homicídio culposo e, portanto, o agente que correu de carro vai responder por homicídio culposo. Agora, vou imaginar um exemplo semelhante, mas diferente. Imagine que o sujeito viola o dever objetivo de cuidado andando a 150 km por hora numa rodovia em que é permitido andar apenas a 110 km por hora. E num determinado trecho da rodovia, existe uma pessoa na beira da rodovia que, querendo se matar, se lança na frente deste carro que está a 150 km por hora. O agente que estava violando o dever objetivo de cuidado acaba atropelando e matando o suicida. Pergunta-se, houve homicídio culposo? Vejam, aqui existe violação do dever objetivo de cuidado, porque ele estava a 150 km por hora numa rodovia em que se permitia andar apenas a 110 km por hora. Houve a previsibilidade objetiva do resultado danoso. O homem médio consegue prever que o excesso de velocidade pode causar um resultado danoso, incluindo a morte. Mas a morte não é decorrência da violação do dever objetivo de cuidado. Vamos imaginar que faz-se uma perícia e a perícia identifique o seguinte: olha, ainda que o carro estivesse transitando a 110 km por hora ou até a menos, a 100 km por hora, ainda assim, essa pessoa que se jogou na frente do carro com intenção suicida teria morrido, porque não haveria tempo do motorista do veículo frear e evitar esse atropelamento. Então, ainda que o agente estivesse dentro dos limites de velocidade permitido, ainda assim a morte do suicida seria uma situação certa e bem provável. Então, neste caso, houve violação do dever objetivo de cuidado, houve previsibilidade objetiva do resultado, mas o resultado não é decorrência da violação do dever objetivo de cuidado. O resultado, ele ocorreria mesmo se não houvesse a violação do dever objetivo de cuidado. Então, eu posso chegar à conclusão que houve a violação do dever objetivo de cuidado, houve a previsibilidade objetiva do resultado, mas o resultado não decorreu da violação do dever objetivo de cuidado. Então, não há nexo causal entre a violação do dever objetivo de cuidado e o resultado. Então, diz-se aí que há a causação de um resultado mais negligência. A violação do dever objetivo de cuidado, neste caso, não foi fator preponderante da causação do resultado danoso. Então, olha que coisa interessante. E, neste caso, não haverá crime de homicídio culposo. Embora estejam presentes a violação do dever objetivo de cuidado, 150 km por hora, exista a previsibilidade objetiva do resultado danoso para o homem médio, mas não a violação do dever objetivo de cuidado não é fator preponderante para a causação do resultado danoso. Então, neste caso, não houve causação negligente de um resultado, mas sim causação de um resultado mais negligência, e o agente que estava andando a 150 km por hora, portanto, ele não responderá por crime de homicídio culposo. Então, vejam, no crime culposo, com destaque aqui especial para o homicídio culposo, a gente não pode confundir causação negligente de um resultado de causação de um resultado mais negligência. Só existirá homicídio culposo se houver causação negligente de um resultado. E só haverá causação negligente de um resultado se a violação do dever objetivo de cuidado for fator preponderante para a causação do resultado danoso. Se a violação do dever objetivo de cuidado não for considerada fator preponderante para a causação do resultado danoso, eu não tenho causação negligente de um resultado, mas eu tenho causação de um resultado mais negligência, que não é capaz de caracterizar o crime culposo
e de forma especial nesse exemplo que eu dei, o crime de homicídio culposo. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos que estamos colocando neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like neste vídeo e também partilhar este vídeo com os amigos para que este canal cresça e possa alcançar cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.